E nós estamos começando mais um Fala Comigo neste dia aqui, com muita honra, com muita satisfação, muita alegria. Vamos trazer um assunto bastante relevante para você que gosta de animais de uma maneira geral, na linha pet também, a linha de animais maiores também. E nós convidamos aqui uma pessoa que é expert no assunto, que vai trazer para nós todas as informações inerentes com relação a essa relação de se ter com um animal, por que escolher um animal, quais as preferências, né, que são sugeridas e ideais para cada perfil de pessoa para se tornar aí o dono, né, desse animal, para ter uma boa relação com ele. Nós convidamos o Maico Moreira, fuzileiro sinotécnico e também organizador do Espaço Canino na exposição de Muriaé, nessa última versão que aconteceu agora em setembro. Michael, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui trazendo essas informações para nós. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado à TV Zona da Mata por essa oportunidade. Realmente é um assunto importante que traz a nós uma parte interessante, que é o realmente entender e saber qual a dimensão e a realidade de se ter um cão no nosso lar. Porque a nossa primeira percepção, Mike, é o seguinte: quando fala em animal, principalmente os animais pequenos, né, da linha pet, a gente tem. Isso é muito traduzido no sentimento, né? A afetividade que nós temos com relação aos animais, que são bonitinhos, né? São afetivos e faz gracinhas e tal, então a gente é envolvido ali pelo sentimento, né? E o animal também, que nos retribui também com seu carinho, quando a gente chega, que ele abana o rabinho, que ele pula e tal, ele demonstra Exatamente. saudade, né? Ou outros tipos de sentimentos. Então é uma coisa muito boa, muito bacana, muito interessante, mas a gente gostaria de aproveitar o seu conhecimento. A primeira pergunta: quem é o cão? Então, Sérgio, isso muitas vezes a gente não se toca que essa é a questão mais importante e talvez onde os proprietários mais erram no dia a dia e que estraga, realmente estraga a relação do homem com o cão. Quer seja no lar, quer seja no campo, em qualquer ambiente. Por quê? O cão, como a gente falou em outra questão, ele é descendente do lobo. O lobo é o ancestral do cão, particularmente o lobo cinzento. Então, a definição do lobo na parte zoológica, espécie, o lobo é o Canis lupus e o cão é a subespécie Canis lupus familiaris. O que faz com que o cão não enxergue uma criança como um pedaço de carne? É exatamente esse familiares aqui, que significa domesticado, domesticação, domésticos. Então, com a domesticação, o cão sofreu mudanças morfológicas e comportamentais que trouxeram a ser esse ser que habita conosco no dia a dia, coisa que um lobo invariavelmente não pode. Você não tem, você pode amansar, você pode habituar um lobo à convivência com o ser humano, porém ele não vai deixar de ser um lobo. Ele continua sendo um lobo. O cão não. O cão, por um processo longo de domesticação, ele sofreu mudanças morfológicas no corpo, etc e tal, e também comportamentais. Daí a gente entende que o cão é descendente do lobo, portanto o cão é um predador, o cão é carnívoro e o cão tem certa parte selvagem ainda. Lá nos primórdios, por exemplo, a camuflagem. Você dá o banhozinho no cão, tem cachorro que corre e vai rolar na lama. Isso é natureza. Isso está ali com o cachorro. Por exemplo, as pessoas reclamam que o cão cava. Mas vamos entender o comportamento do cachorro da raça Dachshund. Não sei se você lembra essa raça do salsichinha. Nós que somos das antigas, tinha o cofapinho. Lembra do cofapinho? Então, aquele cão Dachshund, que significa cão texugo, é um cão de origem alemã que partia com o caçador, andava longas distâncias, farejando e buscando animais de toca, particularmente o texugo. Então, ele tinha que abrir a toca, facilitar a sua entrada. Ele tinha que entrar na toca, adentrar ali.
e ele trazia, tinha que ter agressividade para ele morder e trazer o texugo. Então a pessoa reclama que o cachorro cava, que o cachorro é agressivo com pombo, com gato, que o cachorro tem certa ferocidade com outros animais, sendo que isso está nele. São coisas que a gente pode diminuir com o manejo correto, sim. Mas a gente não pode reclamar porque ele continua sendo um cão. Ele não deixou de ser cão. É até errado você tirar essa questão de ser cão do cachorro, porque, afinal de contas, você está provocando um conflito ali na cabeça do cachorro. Peraí, cara. Minha genética está gritando aqui, eu sou formado, fui gerado como um cachorro. E você está me dizendo agora que eu não sou cachorro, que eu não devo me comportar como um cachorro? Então, para aqueles que querem ter realmente uma relação equilibrada com o seu cão, com o seu doguinho. O seu cachorro descende do lobo. Ele continua sendo um animal carnívoro, um predador, e não é seu filho, ele não é seu filho, ele não é um anjo, ele não é amor, nada dessas coisas belas. Se você quiser um comportamento autêntico do seu cachorro equilibrado, pesquise lá na CBKC o estándar da raça que você tem, pesquise a história dessa raça para você se aprofundar e para você entender, por exemplo, por que você vai lavar o quintal, o labrador já corre e quer entrar debaixo da água da mangueira. Ele é um cão d'água. Ele é aquele cachorro que o caçador atirava na ave e ele ia lá, mergulhava, pulava no rio, ia lá, buscava e trazia na boca. Então isso está nele. Ao longo de milhares de anos foi modelado isso nele. Você não vai ter como tirar, cara. Ele nasceu para isso. Então, a gente tem que entender que cachorro é cachorro. É redundância? Deixe o cachorro ser cachorro, por favor. Mike, eu acho importante você explicar, né, para quem está nos ouvindo, esse termo sinotécnico, na realidade, o que é esse termo, né? Porque para muita gente que está ouvindo não sabe o que Talvez que... nunca tenha ouvido falar. Pois é. Sinotécnico é aquela pessoa envolvida, que domina, vamos dizer assim, o treinamento e o emprego de cães. Então, na verdade, as pessoas falam, por exemplo, de cães de polícia. Cão de polícia, ele vai lá, morde e inutiliza o humilhante, até o agente chegar, retirar e neutralizar a ameaça. Mas qualquer um morde. Quem lembra da luta do Holyfield e o Mike Tyson, todo aquele que está acuado, ele tende a buscar uma defesa e a defesa principal é morder. Uma ratazana encurralada, ela vai morder. Mas a mordida de verdade, que a gente fala no meio do treinamento canino, é uma mordida construída. Ali está envolvidos impulsos, emoções, a estabilidade do cão, a treinabilidade e a estabilidade de nervos, porque ele tem que morder, mas ele tem que largar também sob comando. Então, não é qualquer coisa e não é qualquer um, não é qualquer cachorro. Então, tudo isso envolve diversas técnicas e também seleção de indivíduos, tanto caninos como também treinadores. Então, requer dedicação, é como se fosse uma cultura, entendeu? Voltando aqui, que a gente estava falando de criadores clandestinos e criadores sérios, quando eu recomendo para alguém que quer adquirir um cão, eu vou dizer duas coisas. Você tem que ter um canil especializado na raça tal e você tem que conhecer os pais. Porque conhecendo os pais, a gente já elimina o criadouro clandestino. Porque criadouro clandestino é aquele que é a máquina de cães, que você vê muitas vezes estourados aí, aquele cubículo com o cachorrinho ali rodando em círculo já estressado, neurótico, que só vive ali para reproduzir. Nenhuma pessoa que ama cão, que treina cão e que ensina a respeito dos cães
indica para você ou fomenta essa atividade? Fomenta essa atividade quem não tem cultura sinotécnica e também quem quer aquele jeitinho brasileiro, mais barato, que não importa com pedigree, não sabe a importância do pedigree. Então, quem combate de cara ou combate mais ferrenho os criadouros clandestinos são as pessoas com cultura sinotécnica. Então, a gente tem que diferenciar. E a raça é importante porque, além de carregar milhares de anos aí de história, algumas, ela tem a função específica. As raças vieram com o intuito de funcionalidade. Por exemplo, você tem lá o Border Collie, que é um cão de pastoreio. Se você botar um cachorro de companhia, por exemplo, um poodle, para fazer a função do pastoreio, ele não vai conseguir fazer. Porque foram selecionadas predisposições genéticas no Border Collie que ele, ao longo dos anos, foi inclusive aperfeiçoado para aquilo ali. Então, praticamente, a genética dele grita: eu quero fazer isso, eu nasci para isso. Então, quem realmente veste a camisa dos cães, ele defende que quem quer ter, livremente escolhe, raça ou sem raça definida. E a gente valoriza os criadores sérios, que realmente são apaixonados pelas raças. Eles não somente manutêm a raça, como eles melhoram a raça. E isso faz com que a sociedade, inclusive, tenha um serviço melhor. Porque eu nunca vi alguém, por exemplo, um cão de busca e resgate dos bombeiros, área colapsada, houve um deslizamento, pessoas estão soterradas. Eu nunca vi alguém lá embaixo dos escombros gritar que não quer ser salva por um cão de raça. Ah, não, eu queria um cão tirado do abrigo que foi. Não, pô. Não, eu quero é sair dali. Eu preciso que um cão fareje ali pelas frestas deixadas. Ele foi selecionado para aquilo ali geneticamente. Ele foi treinado, escolhido, treinado para fazer aquele serviço e ele realmente chegou ali e fez. E ele vai salvar uma pessoa, pô. Então, essa questão de não compre, adote, não caia nessa. É uma ideologia, são pessoas que têm uma má índole em sua maioria, em sua minoria que querem manipular uma maioria bem intencionada. Então nós estamos aqui para falar de cães. Independentemente de raça ou não, nós vestimos a camisa dos cães. Ok. Na nossa relação de perguntas aqui que nós selecionamos, Sim. o Maico, quais são os critérios na realidade e como que você define para nós esse momento da escolha do cão? Então, a gente falou aqui da mordida que é construída. Um ambiente ideal que você quer na sua casa é o cão devidamente equilibrado, ajustado e adaptado ao ambiente social lar. Então, o que não funciona de cara é você escolher qualquer cão por modinha, por emoção, por filme, e você compra. Tem gente que, independentemente do valor, compra o cachorro, porque também não tem, vamos dizer assim, valor para ele o cachorro, que ele pode abandonar, ele pode descartar aquilo ali. Mas quando você visualiza que você quer ter um lar em harmonia, você tem que primeiro olhar para você. Qual é o meu perfil? Quem sou eu? Ah, eu sou uma pessoa sedentária. Então, qual que é o meu antagonismo na escolha do cão? Um cão com muita energia, um cão com muita atividade, que requer muita atividade. Se eu tenho um perfil de atividade, aí sim eu vou correr atrás de um cão que consiga me acompanhar nas minhas atividades. Agora, a minha atividade, ela é específica ou não? Eu quero um cão que caminhe comigo. Eu quero um cão que corra comigo. Você tem N possibilidades. Agora, eu quero um cão para competir em um esporte. Então, eu tenho que buscar informações e tenho que também
procurar aumentar a minha cultura sinotécnica. Porque é aquela velha história. Se eu quero uma Ferrari, eu tenho que ter condições para pilotar uma Ferrari. Então é isso que é o mais importante. É você verificar o seu perfil e a sua necessidade de cão. O meu cão ideal seria esse. É, Beleza. eu acho que talvez também, ô Maico, é o estilo de vida, né? Que às vezes Exatamente. você tem você se identifica com uma determinada raça, entende que vai ser uma relação boa, mas às vezes o seu estilo de vida não Não combina. permite né, aquela sua afinidade com Não determinadas combina. raças, né? Exatamente. E existem outros fatores a se considerar. É o tempo. Qual o tempo que você tem para se dedicar a esse cachorro? Valor financeiro. Invariavelmente, a gente não pode negar que ter um cachorro são despesas. Vem despesas por aí. É a dedicação que você tem para gastar tempo educando esse cão, interagindo com esse cão. Quer estragar um cachorro? É você ancorar ele no quintal ou em qualquer canto e deixar ele ali. Não há interação. Não há oportunidade de você apresentar-se para ele e dizer para ele muitas vezes, ó, isso aqui você continua fazendo, isso aqui você não faz mais. O tal do xixi e cocô. É algo impossível de ensinar o cão? Não, mas requer dedicação. Requer que você tenha o mínimo de conhecimento, de saber reforçar determinados comportamentos e no momento correto. E diferenciar para ele. Ó, isso aqui sim, isso aqui não. Porque tem gente que vai falar o não pro cachorro e fala como se estivesse brincando. Ah, mas você fez isso de novo, cachorrinho. Assim não dá. É, O assim, cachorro nem, assim o papai fica triste com o você. cachorro não entendeu nada, cara. O cachorro, pra mim, ó, rapaz, pra mim é a mesma coisa que nada. É. Entendeu? Então tem que ser claro. Eu falo muito que é entender para se fazer entender. Se você não entende o cão, você não tem como se fazer entendido por ele. Ô, Maico, de onde vem essa relação homem-cão? Existe um marco na história, um momento, surgiu num período X por algum motivo? Qual Sim. é a explicação da relação do homem com o cão? Então, nós temos diversas teorias. A teoria em si, elas têm diversas vertentes. Entretanto, é fato que, por ocasião da caça, os nossos ancestrais, quando saíam de comunidades, de aldeias, para caçar, entende-se que lobos cinzentos, e isso aí, quando você estuda as alcateias, você vê que quando a alcateia começa a ficar cheia demais, os lobos com cerca de 1 a 2 anos começam a ser expulsos pelos pais, porque é muita gente, é muita boca para alimentar. Então, na verdade, em todos os bandos, em todos os meios sociais animais tem isso, né? Que invariavelmente, quando o bando fica, o leão expulsa os filhotes que chegam na maturidade. Então, esses indivíduos que foram expulsos, que estavam como nômades, começaram a observar que os seres humanos, os nossos ancestrais, saíam das aldeias para caçar. Beleza. E esses lobos eram presas comuns. Se encontrados, eram abatidos e levados para comer também. Mas eles, à distância, começavam a observar o ser humano caçar. O ser humano caçava, tirava ali do animal as melhores partes e levava para a aldeia. E aí os lobos iam lá e pegavam o resto. Daí começou-se com essa repetição a exercer, começar uma relação, começar uma afinidade ali. Por quê? Os lobos começaram a chegar mais próximos, um pouquinho antes, esperar. Eles sabiam que eles iam tirar os pedaços ali, depois eles iam comer. Daqui a pouco os lobos começaram a cercar o animal, a fazer já uma. Ó, não, daqui você não passa porque a galera ali está te esperando, eles vão pegar e a gente pega o resto. Daí começou a haver uma relação. E os nossos ancestrais levaram os ancestrais dos cães para as aldeias e começaram a criar. Aqueles que manifestavam comportamento agressivo eram abatidos e comidos, normalmente, como presa comum. Aqueles que eram mais sociáveis, não, esses vão continuar. E daí iniciou-se a relação. Então, a essência da relação homem-cão, ela vem da parceria.
Eu gosto muito de falar um exemplo na questão do adestramento, é que muita gente pena para ter um cachorro andando aqui do seu lado. Cachorro puxa, o cachorro não sei o quê, é uma dificuldade. E se a gente observar muitas vezes, pessoas em situação de rua com cães, não tem guia e o cachorro segue a pessoa. Por quê? Porque a essência da relação homem-cão ela está na parceria. Somos eu e você contra o mundo, meu irmão. Nós estamos aqui com a missão de sobreviver. Então a gente vai dividir todos os recursos. Para o cachorro, muitas vezes, o debaixo da ponte ali é um paraíso, porque invariavelmente eu tô com o meu campanha aqui, com o meu camarada aqui, pô. Somos nós, pô. Você vê que muitas vezes tá o bêbado ali caído no chão e o cachorrinho dele ali, ó, feroz, igual um leão. Ninguém encosta. Ele tá aqui vulnerável, caramba, mas eu tô aqui, pô. Então ninguém encosta. Então a essência da relação homem-cão, ela vem da parceria. Hoje em dia, como a gente avançou demais, a civilização hoje em dia tá, pô, tecnológica e tudo mais, abandona-se um pouco essa questão. Por isso que a gente tem muito problema com cachorro em casa, porque as pessoas esquecem que, na verdade, você tem um animal ali vivo, um ser vivo, que tem as suas necessidades, que tem a sua história e que precisa de externar os comportamentos dele de cão. De cão. Ô, Michael, no dia a dia, na rotina, né, de todos os dias, qual que é a melhor maneira de você conviver bem com o seu cão, né? Então, Sérgio, essa é uma pergunta que as pessoas confundem demais. Por quê? Quando se fala em adestramento, todo mundo pensa que adestramento é aquele treino de obediência, onde você vai fazer o cachorro senta, deita, junto, fica aqui. Isso está inserido no comportamento. Então é na rotina diária que eu vou modelar o meu cão para ele fazer o que se considera agradável, desejável e o que não se considera agradável, desejável. Por isso que eu disse lá atrás que sem interação você estraga um cachorro, porque você não vai ter a possibilidade de apresentar para ele, olha, ok, isso aí você continua fazendo. Ó, isso não. Não repete isso não. Isso aí você para. Então, se é na rotina diária que você vai construir essa relação no dia a dia, a gente já viu muitas vezes a frase de que o cão é a cara do dono, o dono é a cara do cão, né? É, E isso vem da convivência. acaba aparecendo mesmo. Exatamente, porque os cães, o fato deles terem saído de presas comuns para melhores amigos do homem é porque eles são melhores observadores do que nós, pô. Não sei se você já parou, quando você tem um cachorro, ele tá o tempo inteiro de olho em você, pô. Ele tá te lendo de cima a baixo. Não só a feição, a fisionomia, mas também se o ombro tá alto, se o ombro tá baixo, se você tá arrastando o pé, se você tá andando normal. Se tá Então, triste, se tá alegre, parece que ele percebe, ele né? tem essa leitura. Ele tem essa leitura. Então a gente se engana quando a gente acha que o cachorro ele está alheio ao ambiente. Ele não está alheio ao ambiente. Ele está permanecendo o tempo inteiro atento e pronto para reagir, entendeu? Então é no dia a dia que a gente modela ali, seleciona quais são os comportamentos desejáveis, agradáveis ou não. Ô, Mike, eu tô até rindo aqui, lembrando de uma pergunta que, por brincadeira, as pessoas acabam fazendo, brincando e tudo. Mas eu acabei pensando aqui, essa pergunta que é uma brincadeira que as pessoas falam, perguntam aí, mas acabou que virou uma pergunta para mim aqui, Aham. que eu achei, um detalhe achei interessante. Por que é que o cachorro, independente da raça, ele balança o rabo? Olha, isso tem a ver muito com comportamento. O A gente comportamento, sempre pensa que ele está demonstrando, dando um ok, ou dando, sei lá, que está tudo o bem. abanar a cauda, ele manifesta comportamentos. Por exemplo, com o rabo entre as pernas, que ele está com medo, Medo, né? inseguro. Quando ele está atento em alguma coisa, a cauda muitas vezes está quase que apontando para lá. Ele está aqui, ó, pronto para se lançar. Então a cauda, ela manifesta comportamentos e além disso,
Se você observar outro animal, por exemplo, um guepardo, quando ele parte atrás da presa, você vê que a cauda é como um leme. Ele ginga para cá, ela vai para lá. Ele ginga para cá, ela vai para lá. Então a cauda é um ponto de equilíbrio também, entendeu? Ela faz esse equilíbrio corporal durante as atividades. Ô, Michael, observando aqui de tantas necessidades, né, que os cães têm, essa questão de treinamento e esporte. O que que você falaria para nós, né, para quem está nos assistindo aqui, que tem o seu animal, sobre essa parte de treinamento e esporte? Qual é a diferença? Qual é o indicado? O que é mais indicado? Ou os dois se complementam? Então, o Brasil, graças a Deus, nós somos um povo guerreiro e nós somos um povo que faz, tira do limão a limonada. Então, nós temos hoje em dia campeões mundiais. Nós temos aqui, vou falar do amigo Marcos Rangel, que foi campeão do torneio de IGP ano passado, o campeão mundial. Mais de 128 cães inscritos de diversos países, sendo que o Brasil não é vamos dizer assim, um país de referência. O Marcos Rangel foi campeão mundial. Nós temos diversos outros esportes com diversos brasileiros que despontam, que se destacam. E isso, para nós aqui que somos, vamos dizer assim, amantes do esporte ou amantes de quaisquer atividades que invariavelmente fazem bem para nós, você pode procurar o esporte que você quiser. Agility, IGP que eu falei, tem Mundial Ring, tem Canicross, tem diversos esportes que você e seu amigo podem fazer juntos. E isso beneficia não somente você, mas beneficia também o seu cãozinho, o seu dog, além de beneficiar a relação entre vocês. Porque controle, estabilidade de nervos, bem-estar físico, moral, mental e tudo mais vem através de uma dupla, de um binômio sintonizado. E isso o esporte pode oferecer, o treinamento pode oferecer. Ok. Considerando a sua participação com a criação até desse espaço na Exposição Agropecuária de Muriaé, né, no mês de setembro passado, quais foram os melhores resultados que você colheu dessa iniciativa de criar o espaço canino ali no período da Feira Agropecuária de Muriaé? Então, o Espaço Canino ele veio de uma conversa minha num espaço que eu de tempo, uma audiência, vamos dizer assim. Eu sou militar, então a autoridade muitas vezes ela concede um tempo, é uma audiência. Veio de uma audiência minha com o presidente do Sindicato Rural de Muriel, Ator Miranda Viegas, e ele prontamente, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um espaço dentro da exposição agropecuária e vamos fazer uma temática voltada aos cães, já que você tem todo esse contato, network e tal. Então, nós fizemos em 2024, foi a primeira vez, foi meio que experimental, mas graças a Deus foi um sucesso, que foi consolidado em 2025. Então, em 2025, o Espaço Canino trouxe, além dos estandes comerciais, além de clínicas veterinárias, canis, e a Faminas esteve lá, o Hospital Veterinário da Faminas esteve lá, nós tivemos também estandes funcionais. Então, nós pudemos trazer para cá o Canicross, então, membros da Becães, Associação Brasileira de Canicross e Esportes Similares, estiveram conosco, apresentaram o esporte, inclusive o vereador Leonardo Pereira teve no estande, viu ali, se inteirou do esporte como um todo. Nós conseguimos um projeto de lei que está sendo usado em todo o país para normatizar o canicross como esporte nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. E nós conseguimos essa vitória por meio do Léo Pereira, que apresentou o projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nós conseguimos a vitória lá. Então, o canicross hoje em Muriaé está aguardando a sanção do Executivo para ser normatizado. Nós tivemos também o Cão Guia Carioca, que trouxe
as informações relacionadas ao cão-guia, porque a gente não sabe, a gente não tem conhecimento do esforço, da dedicação, da entrega e de, tipo assim, de onde o cara tira essa motivação, essa inspiração para fazer isso. Por quê? Porque para o cão-guia, eu vou destrinchar o processo para todos. Você tem que selecionar um cão. Após selecionar o cão, você tem que selecionar famílias que vão passar um período com aquele cachorro com uma lista de tarefas que você tem que fazer ali o checklist. Dali, ele vai para o treinamento. Depois que ele fez o treinamento para ser um cão-guia, vão se selecionar qual o potencial deficiente visual que pode receber aquele indivíduo cão treinado. Depois que selecionou, tem que fazer um treinamento com os dois, tanto o indivíduo quanto com o cão. Então, isso sem quaisquer investimentos públicos. Isso a pessoa se dedica, despende o seu tempo para fazer isso para a sociedade. Algo que não é visto, não é reconhecido, não é valorizado e não é investido. A pessoa faz por amor. Então são coisas como essa que são importantes a gente ressaltar, e até o fato da exposição ter aberto esse espaço e ter aberto essa porta para nós, de nós mostrarmos o trabalho do cão-guia. E além dele, teve o projeto CADOG, que utiliza cães para detecção de células de câncer de mama. Não sei nem se você sabia disso. É, grande novidade, né? Então é um processo menos invasivo, mais barato, porque se você conseguir, você mantém só uma célula ali com 3 cães, 3 treinadores e um ambiente para fazer a seleção das amostras. E aí você tem resultados. O processo está em fase final de aprovação, de normatização, e nós vamos ter algo que possamos trazer aqui para a mulher em breve. Ô, Maico, considerando esse projeto de lei que passou pela Câmara, né, através do Léo Pereira, que levantou a bandeira aí, né, com relação Muito a obrigado esse mais uma projeto, vez. grande abraço aí para o nosso amigo Léo Pereira, vereador. O Canicross, explica para nós o que que seria, o que que é exatamente o Canicross. Vamos lá, origem do canicross. Na Europa tem muita neve, muito cão que já puxa trenó. Isso é cultura, isso é cultural. Aí, vou pegar um gancho aqui, que a gente quer ser polêmico em partes. Polêmico rende bastante também. O que é maus tratos? Um husky siberiano puxando o trenó, algo que ele foi criado para isso, ele nasceu para isso, ele faz isso, ele geneticamente grita por isso. Ou maus tratos é um husky siberiano deitado no sofá com a televisão ligada. O que seria maus tratos? Então, deixo a reflexão pessoal em casa. Voltando ao Canicross. O Canicross foi criado por um inglês que teve esse período onde os cães puxavam trenó na neve. Porém, quando a neve derretia, esses cães ficavam estressados porque não tinham o que fazer. Porque o que eles queriam fazer? Puxar trenó. Como não tinha neve, não tinha trenó para puxar. E aí, desenvolveu-se um material adequado, um equipamento devidamente desenhado para o esporte, não há maus tratos com os cães, não há qualquer sensibilidade errada no que tange a machucar o animal, e, invariavelmente, esse cão puxa, ele dita o ritmo da corrida, ele é o responsável pela velocidade ou pela parada, porque o cachorro tem que estar ou na frente ou do lado, no máximo, e com isso começou como uma atividade recreativa. O canicross é um esporte recreativo, qualquer pessoa pode fazer, com qualquer cão. Ele é uma disputa entre os animais? É isso? É Não, uma corrida? Não. inicialmente não. Você pode pegar, vamos dizer, tanto um dog alemão, quanto um husky siberiano, quanto um maltês.
cachorrinho pequenininho, um poodlezinho. E você pode sair trilhando. Você pode pegar uma trilha e pode ir caminhando por essa trilha. Ele visa a parte natural. Ele é um esporte para você curtir o ambiente. Você vai fazer trilhas. Beleza. Daí, posteriormente, vem a competição. Aí entra o caráter competitivo. Sempre acompanhado de veterinário. Sempre tem um juiz de prova que vai ver e vai perceber se o animal está em situação de extremo físico, extremo desgaste físico ou não. Tudo isso vai estar sendo observado e, se houver qualquer indício de maus tratos, de exercício de carga sobrecarregada sobre o animal, é parado na hora, entendeu? Quer seja a dupla, quer seja a competição como um todo. Então, o canicross, ele tem essa particularidade de ter os materiais adequados que não machucam o cachorro. E aí entra a questão da bicicleta, da scooter também, mas que permanece o mesmo raciocínio. O cachorro dita o ritmo da corrida. Se o cachorro começar a diminuir, naturalmente o competidor tem que diminuir. Então não existe essa de arrastar o cachorro, nada disso. É um esporte já normatizado, filiado, associado a diversas entidades, regulamentado mundialmente. Inclusive, esse ano o Brasil vai mandar 6 representantes para o Mundial, que posteriormente vão estar em Muriaé aqui no evento surpresa que a TV Zona da Mata vai divulgar em primeira mão em breve. A gente está junto lá, pode contar com a gente. Ô, Maicon, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É um assunto muito interessante, muito amplo, né? Ele nos leva aí a vários horizontes, os questionamentos são muitos, e espero brevemente poder contar com a sua presença aqui novamente, né, com outro foco, com outro tema ligado aí aos cães, né? Ou até outros animais também, se for o caso, contando inclusive com outras pessoas da cidade que quiserem participar, né? Pessoas que estão ligadas aí à causa animal também. A gente vai deixar aqui em aberto, né, num contato posterior. E nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente despedir do nosso público que está em casa nos acompanhando. Sérgio, queria te agradecer primeiramente, com certeza essa porta aberta aqui, a TV Zona da Mata, não só para mim, mas para diversos outros profissionais de diversas outras áreas. Esse canal aqui é importantíssimo para nós que buscamos não divulgar a nossa pessoa, mas o nosso trabalho. Quero agradecer a audiência que vier aí e que estiver conosco também. É sempre um prazer falar sobre cachorro, né? Eu respiro cachorro. Eu sirvo num batalhão hoje em dia que não tem cães. Mas eu chego e já gritam lá, o cachorreiro, cachorreiro. Porque mais ou menos eu exalo isso aí. Tenho esse carinho, esse amor por Muriaé, porque queira ou não é minha cidade, então nós estamos desenvolvendo diversas iniciativas aqui, por meio de diversas parcerias. Essa agora é talvez a mais nova, mais recente, mas também uma importante parceria. E espero novos convites, novos projetos e muitas coisas mais da gente fazer junto. Ok. E nós queremos agradecer aí o carinho da sua audiência, né? Esperamos que esse tema tenha sido bastante relevante. Para mim foi uma aula, viu, Maicon? Quero te agradecer aqui, não só pelo convite de estar conosco para levar aqui para a nossa audiência essas informações muito relevantes, mas para mim, como conheço pouco sobre cães, aliás, agora eu conheço um pouco depois dessa aula, né? Te agradecer não só pela vinda, mas pela aula que você trouxe para nós aqui, com relação a todos os itens que você cuidou. E você de casa, fique atento aí até a nossa próxima edição e fica aqui já para você, Maicon, o convite numa próxima oportunidade que você tiver um tempinho aí, estar conosco trazendo mais informações para a nossa audiência aqui, não só para a mulher, mas em todos os lugares que as pessoas estiverem ouvindo aí o nosso recado, a nossa mensagem. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.